Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sétimo ano. Muito bem, corre lá, pega sua apostila para acompanhar a aula e não ter nenhum problema na hora do seu estudo lá na produção acadêmica. E já começamos lá o nosso roteiro da aula, aquele roteiro que já ficou conhecido desde que você esteja acompanhando todas as aulas online. O que é então? Você saindo daqui da nossa aula online, vá lá no campo de produção acadêmica e faça o exercício que está disposto lá, referente à aula que acabou de ser assistida. Se por acaso, se porventura você não fez a aula anterior, o que você deve fazer? A produção da aula anterior. Volte lá e faça a atividade. Primeiro, não por uma questão burocrática. O professor Diego fala muito disso, não por uma questão burocrática. Porque eu tenho que entregar. Não por causa disso, mas sim para o seu aprendizado e estudo. É importante que você faça, porque você fazendo a atividade de produção acadêmica, você vai ver se compreendeu realmente o conteúdo, se não teve nenhum problema na compreensão do conteúdo. Porque se você teve alguma falha ali na compreensão do conteúdo, você vai poder conversar com o professor Diego lá, tirar as suas dúvidas. Coisa que não é possível aqui durante a aula online. Tudo bem? Então, volte lá, faça as produções acadêmicas que você não realizou, se porventura você não realizou. Se está realizando, parabéns, porque está se desenvolvendo e estudando efetivamente e não por uma questão burocrática. E vamos lá para o nosso conteúdo hoje. É importante dizer que hoje praticamente acabamos a nossa apostila do segundo bimestre. E nas próximas aulas, o professor Diego começa com aquela questão de revisões, ou de revisão básica dos elementos dos esportes ou das unidades que foram estudadas. Aula passada, na nossa apostila, você viu sobre a questão das lutas brasileiras. Tudo bem? E deveria ter realizado lá o nosso exercício da página 17. Muitos realizaram, aqueles que tiveram dúvida, o professor Diego foi corrigindo aos poucos. Alguns erraram a questão que as lutas brasileiras, elas não são só entre um e outro. As lutas brasileiras, ou qualquer tipo de luta, ela pode ser um grupo contra outro. Por exemplo, lá o cabo de guerra, ou o cabo de força que nos cita a apostila. É um grupo de pessoas contra outro grupo. Então, naquela alternativa lá, ou naquela pergunta 3, que falava muito disso, você tem que pôr como verdadeiro, porque ele pode ser um grupo contra o outro. Tudo bem? Lembrando que também as correções lá, elas são feitas de forma individual, mas vai ter aquele arquivo. No final do bimestre, lá, o professor põe um arquivo específico para cada aula de devolutiva, em que você pode ver daí uma resposta que talvez você ficou confuso, junto com a sua resposta anterior. Então, o professor dá uma resposta própria, aquela resposta que seria a mais correta possível, e você pode comparar com a sua resposta. Tudo bem? Então, seguindo na nossa apostila, chegamos ao ampliando o universo ginástico. Por que ampliando o universo ginástico? Se você lembrar lá do sexto ano, lá era conhecendo o universo ginástico. Muito provavelmente você guardou, ou deveria ter guardado, que existem vários tipos de ginástica. Ginástica de academia, ginástica de condicionamento físico, ginástica circense, ginástica rítmica, ginástica artística. E agora, a nossa apostila, nesse ampliando o universo ginástico, ela fala especificamente da ginástica rítmica. O que é a ginástica rítmica? Então, lá no sexto ano você estudou o universo ginástico como amplo, ginástica para todos, mas agora a gente vai especificamente para uma modalidade da ginástica. E qual modalidade da ginástica rítmica? Você tem que entender, primeiro de tudo, que ela não se chamava ginástica rítmica lá nos primórdios. Ela, segundo esse texto aqui, ó, da história da ginástica rítmica, a ginástica rítmica
iniciou-se com o nome de ginástica moderna. Ginástica moderna. O que é isso, então? Porque essa ginástica estava ligada às ciências e às artes. Você já vai entender o porquê. Se você sabe o que é ginástica rítmica, você já está compreendendo. Opa, é aquele da fita, aquele da bola, que eles fazem uma coreografia. Sim, por isso que era ligado às ciências e às artes. Passou-se o tempo, tudo está nessa página 19. O professor Diego facilita para você explicando o que está no texto. Porque o texto você pode ler e a minha explicação vai te facilitar na compreensão. Lá em 1962, essa ginástica moderna, ela foi tida como ginástica competitiva. Então, aí, em 1962, começaram a ter as competições. Opa, vamos competir, tornar isso como um esporte competitivo. Mais para baixo, eles então começaram, não, mas essa ginástica moderna, vamos mudar de nome, não está muito interessante esse nome. E daí eles mudaram o nome, a Federação de Ginástica, para Ginástica Rítmica Moderna, isso lá em 1972. Depois de 72, em 1975, pensaram, não, ainda não está bom esse nome. Mudaram para Ginástica Rítmica Desportiva. Passou-se mais tempo e a última alteração foi lá no ano de 2003, que se chegou ao nome de ginástica rítmica. Até compreensão do histórico básico, que é o que a nossa apostila traz. Lá no último parágrafo da página 19, é importante que você acompanhe comigo, que diz o que é a ginástica rítmica. Porque talvez você já viu na televisão, mas talvez você não compreenda bem o que é. Diz que a ginástica rítmica, vou ler exatamente como está lá, caracteriza-se pelos movimentos de molejar, balançar, secundar, saltitar, saltar, ondular, girar, transferir o peso do corpo, sempre de forma coordenada e em consonância com o ritmo da música. Então você tem que fazer uma apresentação com todos esses elementos ao ritmo ou ao som de uma música instrumental. É importante você saber que a música tem que ser instrumental. Você vai ver que a nossa apostila vai descrever isso mais para frente. Vamos tirar lá então. Conhecemos o que é a ginástica rítmica e da onde surgiu. E foi criado um código de pontuação para as competições. Então, se eu vou fazer uma competição, tem que ter algum árbitro, algum juiz que vai dizer quem foi o campeão e quem não foi. Esse código depende da apresentação. Uma apresentação, ela pode ser simples, com um atleta só, e ela pode ser em grupo, com 5 atletas. A simples, ela está dizendo ali que é de 1 minuto e 15 segundos e de até 1 minuto e 30 segundos. A de grupos é de 2 minutos e 15 segundos a 2 minutos e 30 segundos. E elas fazem essa apresentação num tablado, num quadrado, para você entender lá, num tipo de um tatame, que daí é de 13 metros por 13 metros, então é um quadrado. Professor, eu tenho que gravar tudo isso? Não, você não precisa gravar a medida, o tempo, não precisa, você precisa saber que a ginástica rítmica, ela possui elementos. E quais são os elementos? A música e os aparelhos da ginástica, que é o que nos diz já lá na página 21 da ginástica rítmica. Quais são os aparelhos? Eles são conhecidos, eu vou citar aqui, porque eu não preciso descrever o que é, você vai ver como você conhece. A corda, o arco, e esse é importante dizer. Normalmente chamamos o arco de bambolê, mas o nome correto desse material é arco. Ah, professor, você vai brigar se eu falar bambolê? Não, não vou brigar, mas é importante você saber que o nome daquele material não é bambolê, e sim arco. Já volto nesse pedacinho aqui para você compreender uma coisa. Ainda dentro dos materiais temos a bola, as massas, não é maçãs, é massas, e a fita. O que é a bola? É uma bola comum, de vinil, daí só para ser um pouquinho mais brilhosa e fácil de quicá-la no chão. As massas são aquelas garrafinhas
que os malabaristas utilizam, os malabaristas do circo. A fita, ela tem lá, ó, o estilete, que é o pauzinho que você segura com a fita para você fazer movimentos de ondulação, que era o que estava citando lá no começo da nossa apostila. Fazer formas de 8 para dar aquele elemento de beleza, de arte, que a ciência, ou de ciência, que dizia lá no histórico. Esses são os elementos. Eu falei que eu ia voltar ali, porque aqui está dizendo uma coisa importante, que a ginástica rítmica foi pensada para as mulheres. E isso significa que é uma modalidade exclusivamente feminina. Apesar de que no nosso texto lá diz, bem no finalzinho, que a modalidade é praticada no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos e Canadá por alguns homens. No entanto, ela ainda, na modalidade olímpica, é apenas feminina. Feminino, grupo com 5 ou da forma individual. Utilizando-se de ritmo de música, utilizando-se de 5 aparelhos: corda, arco, bola, massas e fita. Fazendo isso, você tem uma apresentação. E nessa apresentação, você precisa compreender uma coisa. Lá na sua página 20, está grifado até, está em letras verdes, em negrito, que essa apresentação, ela deve ser feita ao som de músicas instrumentais. O que é isso? O professor, todas as músicas têm instrumentos, sim. Só que daí tem uma letra em cima. A apresentação de ginástica rítmica, seja de grupo, ou em grupo, ou seja individual, ela deve ser com som de música instrumental. Então é só o som lá, não pode ter nenhum tipo de letra em cima. Diferente da entrada do boxe, por exemplo. Falamos muito ou falamos um pouco das outras práticas de lutas, um pouquinho antes dessa aula de ginástica, em que o boxeador entra lá, pode ser qualquer tipo de música. Na ginástica rítmica, não. É necessário ser o som instrumental. Pode ser um som lá do Michael Jackson, professor? Pode, só que sendo só tocado por instrumentos, sem a letra da música cantada. Tudo bem? Guarde todos esses elementos da ginástica rítmica, diferente da ginástica artística. Ginástica rítmica, praticada só por mulheres. Pode ser um grupo com 5 ou individual. Se utiliza de materiais, guarde o nome dos materiais: corda, arco, bola, massas e fita. Saia da aula agora e você vai já conseguir realizar a nossa produção acadêmica de hoje. A produção acadêmica, logicamente, que vai ser lá o fim da nossa apostila da unidade 2. Faça a produção acadêmica. Se tiver dúvida, pergunta para o professor está lá, justamente para te auxiliar. Fique com Deus. Até a próxima aula.